palavras, o canto divino e o amor infinito. Então, comparando, a gente tem o princípio, era o verbo, no catolicismo, e, ao mesmo tempo, a gente tem a origem das belas palavras no Guarani-Mbiá. Então, por que esse catolicismo vai e cala essas belas palavras e o canto divino que vem dos Guarani, né? De todos os povos indígenas que a gente tem no Brasil. E aí também, falando um pouco sobre os povos, né? A gente tem um imaginário de que todo mundo falava tupi-guarani, né? A gente aprende isso na escola, erradamente. Mas hoje, no Brasil, a gente tem mais ou menos, pelo menos catalogada, né, 200 línguas indígenas. Então, a gente não pode partir do pressuposto que a gente tem só o tupi-guarani, e a gente tem 2 troncos linguísticos, que é o macro-egê e o tupi. E aí vai se desdobrando nas famílias linguísticas e tudo mais. E tem muitos falantes, apesar da opressão e do silenciamento, tem muitos falantes de muitas línguas indígenas no Brasil. E eu também gosto de chamar a atenção que os nomes que foram dados, que a gente conhece hoje, que os indígenas são conhecidos, né, as etnias, que eu gosto de falar povos, muitos desses nomes não são reconhecidos por eles. Porque quem deu foi quem silenciou os verdadeiros nomes, que na antropologia a gente chama de etnômio, que esses povos se davam, né? E aí eu já passo a vez para a Ivanilde falar um pouco disso. E me corrigir, claro, se eu falei muita besteira. Então, primeiramente, Nhandecarude, na nossa língua é boa tarde, né? Como a Juliana já falou, meu nome é Ivanilde, em português. Em Guarani, meu nome é Querechu. Tá dando para ouvir? Acho que tá, né? Então, toda a nossa língua, né, ela vem... É uma língua milenar, né, que é a nossa língua mãe, né, que a gente chama. E o povo indígena Guarani, né, que a gente chama, que é da minha etnia, eu faço parte, né, desse povo, dessa etnia do Guarani-Mbiá. E quando a gente fala das belas palavras, né, que a Juliana citou ainda agora, na verdade ela vem de uma religião, né? Só os pajés falam essas palavras, né? E às vezes nem a gente mesmo que está no dia a dia falando na nossa língua, a gente não consegue falar as belas palavras, né? Que é só traduzido dentro de uma casa de reza. E a gente vai aprendendo conforme a gente vai entendendo o nosso mundo, né? A nossa religião, e conforme a gente vai se tornando um dos pajés, né? Aí a gente vai entendendo essas belas palavras que são faladas. Mas, é claro, a gente tem línguas também, né? Que a gente usa no dia a dia, que são línguas bem simples, né? Que a gente conversa com nossos filhos. E essa língua até hoje ela é mantida. A gente não esqueceu dessa língua. E a gente está nesse... às vezes, né, tem algumas palavras que a gente apenas troca para a gente poder estar conversando com os parentes. É isso. Ivanildo, você não quer falar sobre o significado, a origem do nome Mbiá?
Ela tá com o microfone desligado. Ah, para mim não está aparecendo. Tem que ligar o microfone, Vanilde. Não desliga não, deixa ligado direto. Uhum. Como eu falei, né? Quando a gente vai para uma escola do Juruá, né, que é não indígena, a gente aprende essas divisões, né, de etnias. É claro que para a gente indígena, tudo é parente. A gente não fala que é parente pataxó, parente outra etnia. A gente viu um indígena, para a gente é um parente. Mas quando a gente vai para uma escola, para uma universidade, lá para fora estudar, aí é que a gente vê que cada, cada etnia tem os antropólogos, né, criaram esses nomes e colocaram para fazer eu acho que para fazer uma divisão mesmo, até porque na nossa cultura a gente fala que é parente, né? Diferente que a gente chama. E quando os antropólogos fizeram essa visita, né, nas aldeias e ouviram uns Guarani falando assim, buiá, né? A gente chama assim buiá, quando um parente de muito longe, né, chega numa aldeia e a gente não sabe o nome e a gente fala assim, buiá, ele, chegou alguém, né? Aí a gente fala assim, chegou alguém, chegou buiá. Isso no meu ponto de vista, né? Assim, eu acho que cada um vai ter um ponto de vista da sua própria visão, da sua própria visão, mas na minha visão é isso que significa um buiá, porque no início a gente, quando encontra um parente, a gente fala buiá até porque a gente não sabe o nome. Aí eu acho que os antropólogos colocaram esse nome, né? Porque todo mundo falava assim, chegou um buiá, aí o antropólogo foi e colocou esse Guarani buiá. A gente estava conversando antes, um outro dia, né, Ivanildo, falando sobre essa questão agora que está muito forte no Brasil, sobre o conflito que vocês estão vivendo de terra, de território, de serem tirados do local onde vocês moram, de terem que ficar... Claro, a gente sabe que tem população indígena que é migrante, né? Já é da cultura migrar. Mas ser tirado do seu local, não por vontade, né? Mas por um decreto, por uma legislação, ou até por garimpeiro, grileiro, que seja, como é que isso ajuda a também não ter voz os povos indígenas? Isso para a gente, quando a gente é expulso, né, de algum lugar onde a gente vive, né? Até porque o indígena, um Guarani, ela anda mais assim com sonho, né? Os pajés sempre tem esse lado do sonho, onde os pajés levam um grupo de famílias, né, que segue esse pajé para que encontre um lugar melhor, um lugar que seja adequado para criar os filhos, um lugar que seja bom para plantar, onde tem água, peixe. Então, os pajés sempre têm essa visão, né, de que um dia a gente consegue um lugar melhor. E quando a gente vai para esse lugar e quando a gente, às vezes, tem algum confronto, né, com alguns fazendeiros, algumas pessoas que se dizem, né, dono daquele lugar, a gente não consegue mais seguir aquele sonho, né, o sonho que o pajé tem, né, naquele momento. E ali a gente
fica meio que um sonho meio estruturado, né, que a gente chama assim, fica meio sem saber o que fazer naquela hora. E com isso a gente não consegue também conversar. Às vezes até a gente consegue, se a gente tiver algum diálogo com algum poder público, mas se não tiver, aí é na base de violência mesmo, aí as mulheres sofrem violência, as crianças, a liderança principalmente, às vezes é ameaçada de morte. Então, tudo isso é um sofrimento, né, que hoje em dia as pessoas, né, a gente passa. E a gente estava conversando também É isso. sobre aquela questão de fronteira, né? Como é que foram criadas essas fronteiras que aí, com essas andanças, com toda essa movimentação, né, que os Guarani têm muito, né, de irem visitar os parentes no Paraguai, de irem para a Argentina e dentro do Brasil mesmo, como é que isso também pode prejudicar, né, essa distinção de você é daqui, você não é, a criação dessas fronteiras, como é que isso impede que vocês se comuniquem? Uhum. Bom, primeiro no conhecimento indígena, né, no conhecimento Guarani-Mbuá, a terra, ela tem um sentido de ter uma terra só, né, que ela para a gente, tem, quer dizer, uma terra só. Então, para a gente não tem essas fronteiras, né, que de lá os não indígenas fizeram, né, quando invadiram o Brasil, né, a terra aqui. E há muito tempos atrás, né, até na nossa religião Guarani, para a gente, o Paraguai é o centro da terra. Assim que os mais velhos sempre falaram, né, que fala até hoje, que o Paraguai a gente mesmo, todo ser foi criado ali naquele centro da e para a gente poder alcançar esse lugar sagrado, que para a gente é muito importante, né, nessa caminhada que a gente sempre fizemos, os pajés guiados, né, por nós, quer dizer, nós guiando os pajés, né, e com isso a gente poder alcançar essa terra central que fica do lado do oceano. E com isso, a gente sempre fazia essa caminhada, sonhos de levar, de trazer os parentes para uma terra sagrada, que poderia a gente passar o oceano. Então, essa religião, ela sempre foi bem forte, isso antes mesmo dos portugueses chegarem, né, aqui, invadirem esse Urupá aqui. Mas quando houve essa invasão, né, o próprio militar, né, as pessoas mais os não indígenas, né, fizeram essas divisões, né, essas fronteiras e falaram que tem Paraguai, Argentina, que tem outros países, né, que tem por aí a mundo afora. E com isso também foram dividindo até o estados, né? Estados, municípios. Isso para quê? Eles terem... porque quando estão São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo já é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já é de outro povo indígena, né? Até porque foi para isso que foi feito, né? Essas divisões, né, de terras, essas divisões de fronteiras. E hoje a gente sofre com isso. A gente sofre bastante preconceito, até
pelos poderes públicos mesmo, até porque eles falam que o Guarani não é do Brasil, né, que são do Paraguai, sendo que eles próprios, né, fizeram essa visão. Não foi o Guarani que fez indígena, ou que são brasileiros. Isso poderia falar assim, hoje é uma coisa que prejudica, né? Toda a nossa luta, a nossa forma de ser, e hoje a gente já não faz mais essa caminhada que a gente fazia, né? Porque a gente não tem mais acesso nem liberdade para a gente estar fazendo o que a gente sempre fazia, né? Essa caminhada de Ivanildes, eu acho que quando você for falar, você tem que chegar um pouquinho mais perto do celular, porque o áudio está falhando um pouco. Tá falhando um pouquinho. É isso. Tá falhando. Tem uma coisa também no chamo de imaginário coletivo, né, que foi construído, né, socialmente, de que a mulher indígena é muito obediente e que só o marido fala e que ela não dá opinião e está sempre calada, está sempre quietinha, concordando com tudo. E aí eu quero saber de você como é que é isso, né? As mulheres indígenas realmente, pelo menos as Guarani-Mbiá, elas não dão opinião, não falam, são silenciadas pelos maridos. Como é que isso funciona? Acho que travou, né? Bom, na nossa cultura, né? Eu acho que assim, já uma então, como eu falei, na nossa cultura, a gente tem uma educação, né, que os pais, os mais velhos, sempre passam, né, assim, para o jovem, principalmente para uma criança, depois vão falando para as meninas, para os meninos tem um processo de repasse de conhecimento, de uma cultura bem bem rigoroso mesmo, né? No início. Isso antes mesmo para os jovens, né? Principalmente. Mas só que assim, quando eu falei do pajé, a gente tem o pajé que é homem e a gente tem pajé que é mulher, né? A mulher pajé, ela pode rezar, ela pode passar conselho para o homem, para a mulher, para a criança, para qualquer pessoa da comunidade. A mulher, uma pajé, ela tem total autonomia de estar repassando todo o conhecimento que ela tem. Então, isso na nossa cultura, né? E desde o início foi assim. E sempre os mais velhos sempre falam que a mulher ela tem uma importância muito grande dentro da aldeia, dentro da sociedade indígena, porque a mulher, Nhanderu, né, que é Deus, mandou pelo último. Primeiro vieram os homens, né? Aí só os homens não dava certo, porque não conseguiam produzir, né? Porque era só homem. E aí, só que Nhanderu, né, Deus, falou que não daria certo. Mas só que mas ele, Nhanderu, Deus, tinha muito carinho pelas mulheres. E tinha ele ficou até triste quando mandou
uma mulher para a terra, porque ele sabia que a mulher ia, de alguma forma, a mulher iria sofrer, né? Assim, os mais velhos contam essa história. E com isso a gente tem muita... os mais velhos, inclusive eu, quando entrei para esse movimento, quando eu fui para debater algo, eu tive muito apoio dos pajés, né? Que hoje já se foi, que é o João, né? Ele dava muito apoio, ele depositava confiança em mim, o seu Miguel, que hoje está bem idoso, né? E o seu Agostinho, que eu mesmo de eu entrar nesse movimento, nessas discussões, ele sempre falava que coisa especial para mim que seria a fala. E hoje eu vejo que os antigos, né, os mais velhos, sempre têm esse conhecimento, né, de que a mulher também ela pode ser o que faz algo que queira, né? A mulher também tem esse poder de ser uma liderança, de ser um pajé, uma pajé, né, de ser uma conselheira, de ter toda essa autonomia dentro da aldeia mesmo. Na maioria das vezes eu vejo que as mulheres estão sempre falando, né? Mas só que quando o Juruá, né, chega na aldeia, ou quando a gente vai para algum encontro do Juruá, onde está envolvido vários Juruá, né, a gente não consegue realmente falar. E aí o Juruá acha que a gente não consegue dar opinião, mas não é isso, é que a gente não consegue falar em português, a gente não consegue expressar o que a gente sente. Por isso que a gente fica bem quietinho, e na maioria das vezes, como os homens, né, têm mais facilidade assim, de estar saindo, de estar conversando com o Juruá, né, que não é indígena, aí ele tem mais, tem mais liberdade assim, de estar falando no espaço onde tem Juruá, né, que é onde tem os não indígenas. E até na hora de falar em português é que a gente se sente bem, não consegue falar, a gente não consegue se expressar, a gente não consegue, até porque a gente tem medo de errar, a gente tem medo de errar na fala, e aí a gente não fala, e a gente fica quietinho. Muitas das vezes eu já passei por isso, né, porque bem no início eu não conseguia falar em português, e aí o que eu achava muito errado eu não conseguia falar e isso me fazia mal. E aí eu fui, e através dos pajés, né, através dos tiramões, dos mais velhos, falando que eu não podia ficar silenciada, né, e eu fui falando. E hoje, apesar de não conseguir falar muito bem português, mas eu estou sempre colocando que as mulheres querem falar dentro da aldeia, né? Às vezes as mulheres não conseguem falar e elas não falam. E eu sempre falo que não, vocês precisam falar, apesar de vocês não conseguirem falar em português, mas falem, tente. O importante é a gente falar o que a gente está sentindo. Não importa se você errou alguma palavra, se errou alguma letra. O importante é que você está falando, que está se expressando, que está se colocando. Isso é fundamental para a gente, quando a gente vai para fora, ou algum projeto que entra na aldeia, a mulher tem que estar ali falando. E com isso, hoje, a gente até tem um encontro de mulheres, né, onde a gente coloca todas as nossas propostas assim, de defender o direito da mulher. E quando eu falei da cultura, ela é bem linda mesmo, né? Assim, a gente não tem essa coisa de dizer que a mulher não pode falar, né? Não pode ter opinião própria. Mas é claro, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que é um mundo bem complicado, né? Que
principalmente os pajés falam assim, que é o fim do mundo, né? Que está chegando o fim do mundo. E nesses tempos ruins que hoje acontece, né? Muita coisa ruim acontecendo nesse mundo afora aí, tem coisas que a gente não gostaria que acontecesse dentro da aldeia, né? Como, por exemplo, alcoolismo, né? Que, infelizmente, o próprio português, quando chegou, já foi oferecendo essas bebidas, né? Que não faz bem, inclusive, até para levar contra o povo mesmo, né? Essas bebidas que não faz bem à saúde. E hoje, infelizmente, tem essas pessoas que bebem, e isso é coisas que a gente vem debatendo sobre isso, né? Como fazer para que não aconteça coisas ruins com as mulheres, né? Por ter essas bebidas, né? Que, infelizmente, não é só na aldeia, mas em qualquer lugar isso acontece. Mas a gente está atento aqui, a gente tem outras mulheres também nesses movimentos, mulheres indígenas, e é isso. Ivanildes, eu ia pedir para você falar também, para a gente situar mais nesse momento agora de pandemia, como é que foi importante a voz das mulheres para manter as pessoas isoladas, né? O pessoal da aldeia dentro da aldeia e a reza também e tudo mais. Como é que foi esse movimento das mulheres tomando a frente para manter o isolamento? Bom, no início foi bem complicado, né? Até porque a gente não sabia muito bem o que significava essa doença, né? Que é a pandemia, e a gente tivemos que trazer, né, pessoal da saúde, como a CESAI, a equipe, né, da saúde, para estar orientando toda a população indígena. E com isso a gente foi vendo que a gente precisava se manter afastado, né, até porque a maioria das pessoas, né, fazem um artesanato, leva para a cidade, e com isso que as pessoas se sustentam, né? Então, isso dificultou bastante. Mas até para a gente poder estar mantendo as pessoas aqui, o que a gente tinha que estar fazendo, né? E foi bem difícil, até porque bem no início mesmo, a gente ficou muito... o governo, principalmente, né, não deu rápido assistência para a gente, né? Então, com isso, a gente ficou bem complicado mesmo, né? Mas só que a gente conseguiu manter as pessoas dentro da aldeia, porque tiveram, a maioria as mulheres mesmo, né? Falando que, como a gente não conhece essa doença, é melhor a gente se prevenir, né? Do que estar saindo do que trazer essa doença para dentro da aldeia, né? E com isso, mas o que é que a gente vê dentro de casa? E aí? E aí as mulheres, né, foram inventando assim, a gente foi vendo que a melhor forma de deixar os jovens, os homens, as mulheres mesmo, assim, se movimentando dentro da aldeia, era sempre fazer alguma mutirão dentro da aldeia, né? Uma mutirão de roça, um mutirão de horta que a gente fizemos, mutirão de casa. Tinha algumas pessoas que tinha que reformar as casinhas dele, e aí a gente foi inventando, as mulheres, né, falando assim, vamos ajudar aquele parente que está bem ali, e a gente foi capinando ali, e assim a gente foi seguindo a nossa quarentena, né? E as mulheres sempre levando à frente esse trabalho de mutirão. E com isso, hoje a gente se adaptou com isso. Dentro da aldeia, a gente já não, a gente nem sai mais, né? A gente está na aldeia, o pessoal limpou um lugar para fazer
uma plantação de milho, a gente fizemos como é que fala? Pomar, né, que vocês falam assim, onde a gente planta várias coisas ali, como mamão, laranja, e, e tudo isso a gente foi se inventando, né, porque a gente sabia que não é na hora que a gente vai vender aqueles produtos, mas algum dia eles vão crescer e algum dia a gente vai estar vendendo. Então, aí não vai ter mais uma renda a mais. Quando acabar a quarentena, a gente vai vender o nosso artesanato e, além disso, vender as frutas. Então, isso a gente foi fazendo aqui na aldeia. Sim, foi essencial essa voz feminina, né? Essa iniciativa das mulheres comandarem e gerenciarem esse momento tão delicado, né? Que a gente está na pandemia. E aí eu penso que isso é uma Foi uma iniciativa das mulheres. Foi uma iniciativa das mulheres, né, de estar fazendo esse tipo de trabalho comunitário. Horta mesmo a gente nunca tinha feito, né? Isso foi uma coisa que a gente inventou assim, foi lá e deu certo. A gente pesquisou no YouTube como que faz uma plantação de tomate, e aí a gente foi vendo e foi dando certo. Ivanildes, o que eu ia falar era o seguinte, é que isso demonstra o caráter pedagógico, né, educacional que as mulheres têm frente à comunidade. E aí a gente já enverada um pouco para essa parte da educação, porque a gente precisa diferenciar essa coisa da educação guarani e da escolarização da educação, que foi trazida para a gente da Europa, né, veio importada e foi disseminada dentro das aldeias. E aí a visão que eu tenho é que vocês têm as estratégias próprias de vivência, de sobrevivência, sócio-histórica, cultural e tudo mais. E aí tem até uma citação do professor Bartomeu Meliá, que ele faz lá em 1999, lembrando que o Meliá é paraguaio, então provavelmente ele teve muito contato com a língua guarani no Paraguai e tem toda essa sensibilidade. E aí ele fala o seguinte, que eu acho que isso é bem atual também para a gente, né? Apesar de ter sido lá em 1999 que ele escreveu isso, ele fala o seguinte: não há um problema da educação indígena, pelo contrário, o que existe é uma solução indígena ao problema da educação não indígena. E aí como é que a gente pode ver isso? Né? Nos espaços em que a educação se dá não só num espaço limitado, né? Não fechado na caixa de concreto, né? Que a gente, esse modelo de escola, de sala de aula, sala fechada, um monte de carteira. Queria que você falasse um pouco para a gente como é que vocês ensinam as crianças, né? Principalmente o ensino da língua, né? A fluência da língua entre vocês no dia a dia. Bom, a língua guarani, ela é passada de mãe para filho, né? E a nossa língua, ela é bem no dia a dia mesmo, né? A gente fala, a gente não fala em português e, a nossa forma de ensinar vem tudo na nossa língua, né? Ela é repassado oralmente para as crianças, para os jovens e assim por diante, né? E quando veio uma educação, né, de fora, que para a gente não é nem educação que a gente chama de escolarização, quando os Juruá, né, os não indígenas chegaram, trouxe esse conhecimento, né, deles, que é a escolarização. E com isso foi onde os parentes, né, outros parentes, perderam a maioria das suas línguas, né? Até porque
a gente também era para ter perdido a nossa língua, porque bem lá no início, há muito tempos atrás, né, pela história que eu sei, contada pelos mais velhos, pelos meus avós, falam que a gente era obrigado a falar em português, né? Eles eram obrigados a falar em português. E com isso eles sofriam bastante, porque quando trouxeram essa escolarização para cá, né, para os indígenas, não era uma educação diferenciada, não era uma escolarização diferenciada, era uma escola normal do município, do estado, e com isso, dentro da sala de aula, era impedido de estar falando a sua língua, as crianças indígenas, né, os parentes naquele tempo. E com isso, a maioria dos parentes foram perdendo a sua língua, foram, foram e hoje tem poucas etnias que ainda preservam a língua, né? E dentro dessas poucas são os Guarani. Até porque eu lembro muito bem que quando eu estava com 13 anos, a minha mãe não deixava eu frequentar uma escola, né? Uma sala de aula, uma escolarização fora da aldeia. Mas mesmo dentro da aldeia, era todo o não indígena que ensinava ali. E eles não permitiam que a gente falava na nossa língua. E vendo isso, essa situação, né, a minha mãe não deixava a gente frequentar uma escola. Mas com esses movimentos indígenas, com essa luta, né, que os nossos parentes, os nossos Tiramões, os nossos mais velhos sempre vieram a lutar, a gente conseguiu através da luta, né, dos mais velhos, a gente conseguiu uma educação diferenciada, né, constitucionalmente. E com isso, hoje, a gente tem sala dentro da aldeia, escola dentro da aldeia, a gente tem toda uma estrutura, né, dentro da aldeia, mas só que, na verdade, o que está lá no papel, onde fala que a língua precisa ser preservada e o Estado precisa respeitar a sua forma de ser, que o Estado tem que respeitar, né, toda a legislação, né, indígena, mas na realidade isso não acontece. Isso é bem, apesar de estar tudo lá escrito, a gente briga, a gente vai ter que brigar com o Estado, a gente faz documento, a gente faz aquilo, a gente aciona a procuradoria, mas isso não é porque está no papel que é garantido toda aquela lei que eles colocaram, né? E hoje a gente sofre muito com isso, não só no estado, eu acho que em todo o estado brasileiro. Deve ter um ou dois, três estados, não sei, onde atende melhor a população indígena, mas eu nunca conheci, não tive acesso ainda a esses estados. Mas por onde eu passei, eu vejo que o estado não atende conforme as necessidades indígenas. E hoje a gente tem esse lado, né, das pessoas estarem lutando, até porque hoje a gente já consegue falar melhor, né, em português, e a gente mesmo corre atrás do que a gente quer, né? Então, isso facilitou também, porque a gente não depende muito mais de Druá para falar por nós, né? Nós mesmos falamos por nós. Eu acho que isso é muito importante, né? Muito importante. Essa organização que a gente tem. E eu acho que você já quer abrir para as perguntas? Já tem pergunta, Luciana? Eu não estou acompanhando o chat aqui. Tem Não. bastante pergunta já. Se vocês quiserem, eu posso ler. Vocês querem? Deixa eu voltar lá. Por mim, pode ser.
Deu só um minutinho, porque desceu. A primeira é minha. Ser mulher num país machista como o Brasil é muito difícil. Como é ser mulher e indígena no Brasil do governo Bolsonaro? E aí, vai. Essa é toda para ela, essa pergunta. É bem complicado. Na verdade, não é nem complicado, é muito triste. É muito triste, muito revoltante, porque nesse governo atual que a gente vive hoje, não só para as mulheres, mas para os homens, para a maioria das pessoas que vivem lutando, né, para uma vivência melhor, para uma forma de ser mais, ter mais liberdade, de ter seus direitos. Isso está sendo muito ameaçado, né? A gente está sendo ameaçado de todos os lados, e principalmente quando se trata na parte de mulher, porque eu não só acompanho as mulheres indígenas, mas acompanho também em redes sociais ou em alguns jornais, em alguns grupos, né, que eu acompanho com outras mulheres, não só indígenas, mas mulheres negras, mulheres caiçaras, e está sendo bem, bem triste, né? Eu sempre falo que as coisas quando acontecem, não só com a gente, mas quando acontece com outra mulher, com outras pessoas que estão do nosso lado, que estão na luta junto com a gente, isso dói não só na gente, mas quando acontece com outras pessoas, também dói. Então, isso é um sofrimento que a gente passa, é ameaça todos os dias, é ameaça com os parentes lá de outros estados. Isso é bem difícil para a gente nesse momento. Tem uma pergunta do Vinícius. Eu gostaria de saber a opinião sobre talvez uma adoção do Nhenhengato como língua oficial do Brasil, junto ao português, com introdução no sistema escolar. Se pensam que pode ser algo bom para talvez introduzir os brasileiros de uma maneira mais correta à cultura indígena, e talvez fazer uma língua franca, ou se isso poderia apagar as outras línguas dos demais povos. Posso começar a responder essa, Ivanildes? Responde, Juliana, por favor. Então, o nome da língua é Nhengatu. Já houve essa possibilidade da disseminação do Nhengatu, porque por muitos anos, né, muitos séculos até, foi a língua franca, mas o Nhengatu eu não tenho total domínio, tá? Eu vou falar de algumas coisas que eu vou me lembrar agora de coisas que eu já li. O Nhengatu, ele estava mais pela região do Rio Negro, e ele acaba sendo fruto de uma miscigenação, porque o Nhengatu puro era mais para o Tupi antigo, que aos poucos foi desaparecendo, passou por esse processo de silenciamento e de extinção, né? E então, hoje, o que eu sei é que o Nhengatu é falado no Rio Negro, no Alto Rio Negro, por alguns povos que, com o passar do tempo, foram perdendo seus falantes e precisavam fazer um resgate das suas línguas, e como não tinham mais esses falantes mais velhos, eles passaram a falar o Nhengatu. Mas, historicamente, o Nhengatu já foi uma língua que a gente pode chamar de uma língua que se encontrou aqui no Brasil, né? Foi uma língua criada aqui, né? Dessa miscigenação entre os colonizadores e os indígenas,
porque eu não lembro exatamente se é do Bessa, que ele tem um artigo ou um capítulo de livro, não vou me lembrar exatamente, que ele fala sobre essa coisa da navegação nos rios e que quando os colonizadores eles pegavam um indígena e colocavam dentro desses barcos para irem tentar se comunicando, né, como se fosse o tradutor. Só que aí eles iam chegando em outros povos e a língua ia mudando, esse tradutor ia mudando também, e eles acabaram pegando um pouco de cada ali, mais do tronco tupi, e fazem o Nhangatu. A experiência que eu ouvi, né, inclusive de uma colega de mestrado, que é baniwa e que não fala baniwa, que fala Nhangatu, é que em alguns locais lá no Rio Negro, ela é de São Gabriel da Cachoeira, o Nhangatu é muito bem usado, mas, ao mesmo tempo, isso não poderia ser uma política de inclusão educacional de língua, né, de ensino de língua, porque acabaria não deixando desenvolver a fala das outras línguas. Né? A fala e o que a gente, geralmente, né, a gente não indígena quer, né, quer estimular, é a escrita. Então, se o Nhangatu voltasse, correria o risco dessas outras línguas faladas serem minorizadas e, posteriormente, até extintas. Não sei se eu consegui esclarecer muito bem. Mas é mais ou menos isso. A Ivanilde vai comentar ou vocês querem que eu vá para a próxima pergunta? Vai para a próxima. Próxima. A próxima é da nossa professora de Sociologia de Paracambi, a Julieta, diz o seguinte: boa tarde, pessoal. Gostaria de saber da Juliane e da Ivanilde quais as principais mudanças pelas quais os guaranis passaram nos últimos anos. Houve mudança nos costumes, nas tradições e na língua? Ivanilde responde primeiro. Tá. Então, como tudo na vida, né? Tudo que a gente tem, né? Muda, tem mudança. Infelizmente, como é que fala? Nessa sociedade que a gente vive hoje, né? Que afeta de várias as formas, né? Nosso costume, a nossa tradição, a nossa forma de ser, e é afetado, né? De várias as formas. E uma das lutas, né, que a gente vem trazendo, as lideranças, junto com os mais velhos, com os caciques, com os pais, essa forma de manter e de fortalecer o conhecimento, a tradição, a língua, a nossa forma de ser. Para isso, primeiramente, a gente precisa ter o quê? Um território, né? Uma terra demarcada, um lugar onde a gente possa ter e manter toda essa tradição que a gente tem, né? Porque quando um indígena, um guarani, está no lugar onde é ameaçado, onde está sempre ali com medo de alguma coisa, tá ali, não consegue fazer uma casa de reza onde é passado todo o conhecimento, porque dali é que vem a nossa religião, e a religião é que faz toda aquele movimentação de cultura, né, de tradição, de repasse de conhecimento, de repasse de saberes. Então, a primeira coisa já afeta quando uma terra, o lugar onde a gente está é ameaçado, porque a gente não consegue fazer uma casa de reza, a gente não tem um espaço para fazer
com que todos os dias a gente possa fazer a nossa dança. Isso já é uma das ameaças que a gente passa, sofre, né? E com isso vem o que vem. Vem a tecnologia, como, por exemplo, um celular, e como a gente não tem uma casa de reza, a gente não vai ali naquela casa de reza, não leva os filhos, não leva um jovem, mas só que com isso vem um celular dentro da aldeia. Às vezes tem uma TV, porque as pessoas, né, sempre quer ter alguma coisa ali, o que os portugueses levam, a gente gosta também de TV, eu acho que não é só porque índio não pode assistir um TV, mas com isso prejudica todo uma tradição que a gente tem. A gente não consegue fazer uma casa de reza por ser ameaçado, mas uma TV, uma loja pode muito bem vender, não, eles não, para eles o importante é a gente comprar, né? E a família vai, compra e traz, até porque se um dia ser mandado embora daquele lugar, ele pode colocar numa caixinha e levar, né? Então, isso tem um acesso mais fácil de ter um TV ali. E com isso já vai modificando a forma de ser, porque uma criança já vai estar ali sentado, vendo uma TV, ou sentado acessando uma internet, um celular. E com isso vai vendo muita coisa de fora que às vezes não é legal para comunidades indígenas, né? Para os jovens, principalmente. E isso é uma coisa que a gente luta também, né, contra essas coisas que entram dentro da aldeia. E é claro que eu sempre falo que um celular, um TV, uma tecnologia que a gente precisa acessar, né, a gente tem que ter, não é porque índio que a gente não pode ter, mas saber usar, de qual forma que a gente vai ter que usar e para quê. Mas só que sempre orientando as crianças, né, os jovens. E com isso hoje as crianças não é mais como antigamente. Quando eu tinha 8 anos, a minha brincadeira era subir em árvore, correr é, é, em cima de algumas pedras, pular dali. Mas hoje não, quando a gente vê uma criança jogando videogame, uma criança assistindo uma TV. É claro que nunca falei que uma criança indígena não pode jogar um videogame, mas também nunca esquecer da sua tradição. A gente tem que estar sempre passando esses conhecimentos. Não é porque é uma criança indígena que não pode jogar um videogame. Eles têm essa liberdade, mas sempre tendo essa consciência de que é um indígena, ele tem a sua cultura, ele precisa valorizar o seu conhecimento, saber de onde ele vem. Eu sempre falo assim, que ele está andando de avião, não tem nenhum problema o índio andar de avião. Mas chegando dentro da aldeia, ele fala a língua, senta perto de uma fogueira, faz o seu chimarrão. Mas é bem complicado para a gente poder. Eu sempre penso assim futuramente, né, daqui uns 100 anos atrás, a gente vai permanecer com essa cultura linda, intacta? Não sei. Aí é isso. Ok. Tem uma pergunta agora, a pessoa não colocou o nome, está escrito Agência Reden. Parabéns pela iniciativa, gente. Mais um ano que o NEABI arrasa. Ivanildes pode falar um pouco de como funciona a educação nas aldeias? Se há tanto sucateamento quanto nas cidades? Sim. Bom, vários, como tem a escola indígena, ela é gerenciada pelo Estado, né?
Eu já passei em 2 estados. Antes de vir para São Paulo, eu morava em Paraty, né, que é estado do Rio de Janeiro, e lá é bem complicado, é bem difícil mesmo. Todos os anos, a Juliana sabe muito bem, como ela era diretora da escola, né, ela sabe muito bem como a gente brigava, né? Não com a diretora, mas com o Estado. A gente, às vezes, também brigava com a Juliana, mas a responsável mesmo, né, é o É o Estado. Estado. E com isso a gente brigava, a gente ia na LERJ, a gente fazia uma passeata, a gente ia em frente à LERJ para falar com os deputados. Era uma luta bem Grande. cerrada mesmo, né? Bem difícil ao mesmo tempo. Mas até hoje, pelo que eu ouvi dizer, não mudou nada, continua quase a mesma coisa, né? Já estou há 3 anos aqui em São Paulo e é bem difícil lá, foi bem complicado, até para contratar os professores era bem complicado. Às vezes as crianças ficavam sem estudar durante 6 meses e com isso era difícil. Não sei se era porque eu era uma escola indígena ou se era porque é o estado mesmo, né, desse jeito. E quando eu mudei para São Paulo, né, aqui onde eu estou atualmente, logo assim de cara a gente foi conversar com o estado aqui de São Paulo, né, que é responsável pela educação indígena. E a gente, assim, também não foi difícil da gente conseguir uma van para levar, uma van específica para os alunos, né, daqui da aldeia para outra aldeia que já tem uma escola, né? Já tem uns professores, que é um colégio onde tem um ensino médio, e foi bem fácil, assim, a gente não precisou ir bater de cara, né, porque ele já foi atendendo assim rapidinho, as crianças indo para a escola bem, com assistência de transporte e tudo mais, né? Mas com o tempo eu fui vendo e fui percebendo que, como eu falei para a Juliana, né, que tem o seu lado bom e o seu lado ruim também. Eu acho que assim cada estado. No Rio de Janeiro, quando a gente fala de administração, ali que a coisa pegava, né? Ali que é bem complicado mesmo, ali que era difícil da gente conseguir as coisas. Mas, assim, na parte pedagógica, a gente conseguia, a gente mesmo dominava ali, na parte pedagógica, ensinava na língua, a gente sabia muito bem até que ano que o aluno poderia falar só na língua ali dentro da escola, ensinar só a língua, escrita na língua, e a gente, os professores indígenas mesmo, colocava quando que o aluno poderia falar em português. E a gente tinha essa toda autonomia. E agora a diferença aqui no estado é que isso, no meu ponto de vista, né, não sei, posso até estar enganada, mas como os meus filhos, né, estudam lá, eu percebi que o estado não dá essa autonomia para os professores indígenas, né? De ensinar, é, de fazer o seu próprio, como é que fala? De ensinar na língua, de ensinar na sua cultura. Então, ela já vem pronta e o professor passa ali o que o Estado manda, né? Então, é bem difícil. Agora, na parte de administração, muito mais melhor do que Rio de Janeiro. Luciana, posso falar agora? Vanildes? Sim. Posso? Então, até voltando um pouquinho no que a Julieta perguntou, uma diferença, assim, que eu vi, né, que eu fui acompanhei algumas crianças, né, que eu vi criança que hoje já está bem grande, é que
quando vem o ensino fundamental 2 para dentro das aldeias, para a escola, e que vem os professores não indígenas, eles começam até a se interessar um pouco mais por português e a querer usar o português, né? Teve um pouco de desvalorização da língua indígena dentro de sala de aula, até porque os professores não estavam mais falando, né? Infelizmente, quando passa de escola para colégio no Rio, e que eu tô nessa gestão, foi um avanço ter passado de escola para colégio, que aí as crianças começaram a ter o Fundamental 2 e o ensino médio, e a partir de 2018, o magistério indígena, que é um curso de formação que os professores necessitam no Rio, né? Porque a gente tem toda uma dinâmica no Rio que os professores não são contratados porque não tem formação, mas o Estado tem que dar a formação, mas não dá. E aí como é que o professor, né, consegue ter a sua formação continuada? Não temos a categoria de professor indígena no Rio ainda, estamos na luta por essa criação. E aí as crianças começam também a ouvir mais o português, ter contato diário, né, presencial, com falantes de português, e isso estimula elas a falarem e até escreverem em português. Acaba sendo uma consequência. E o que a Vanite falou, o uso de televisão, eu lembro muito do seu João falando, né? Seu João era o cacique da aldeia Sapucai, e ele, às vezes, quando ia ao colégio, a gente chamava, ele ia também, por livre e espontânea vontade, conversar com as crianças, né? Até porque ele era o grande professor da UPI, que é a casa de reza, e do colégio, né? Ele era o sabedor maior. Ele falava, olha, vocês estão vendo muita televisão, vocês estão ouvindo muito português, agora está falando muito português, não está indo para a casa de reza, porque a casa de reza também é um espaço totalmente de aprendizagem, o tempo inteiro. Você aprende a língua, você aprende a reza, você aprende a cultura, você aprende com o mais velho. Então, a reclamação dele era isso, para a gente incentivar, né, a gente não indígena e os professores indígenas incentivarem as crianças a irem para a casa de reza e não ficar vendo televisão somente, e não ficar também só no celular. Mas um ponto positivo que eu vejo nas redes sociais, principalmente no Facebook, é que existe uma comunicação entre os povos, né, que falam as mesmas línguas, eles escrevem várias coisas nas suas línguas. Isso é uma forma de se empoderar, de se expressar na sua própria língua. Até porque o Facebook, até onde eu saiba, né, Ivanildo me corrige aí, não está cortando, não está deixando restrito essa escrita em BA. Então, eles podem escrever, podem gravar vídeo. Hoje a gente tem vários cantores também, né? Tem um rapper, que é o Kunumi MC, que é filho do Olívio de Ecupé, que faz as músicas em Guarani também. Eu lembro muito da época do Michel Teló, do Ai Se Eu Te Pego. As crianças me ensinaram a cantar em Guarani, tem a versão Guarani de muitas músicas, né? Principalmente umas músicas sertanejas. E eu achei que isso ajudaria, né? Esse estímulo que eles façam a tradução para a língua materna é bem interessante para se autoafirmar enquanto falantes. Tem uma pergunta agora da Joyce. Cortar a língua, literalmente, já foi uma forma de torturar até levar à morte. Desde o início, quer seja metaforicamente ou não, os indígenas foram submetidos a esse tipo de instrumento da necropolítica. Como vocês avaliam o fôlego indígena em nível nacional para aprender o português, para se comunicar de forma ampla, sem deixar com que suas línguas continuem sendo cortadas? Há muita luta nesse sentido? Quer complementar, Joyce? Está desligada. De certa forma, a Ivanilde e a Ju acho que já passaram um pouco por isso, né? Acho que elas já trouxeram mais bagagem para a minha pergunta. Talvez até fosse o caso de retirá-la, se fosse o caso.
Porém, eu penso muito, né, até no próprio sentido de tudo que a gente conversou no dia de hoje, né? Eu usei uma frase na palestra de manhã, que a oralidade é tão potente, quer seja nos povos africanos trazidos para cá, quanto para os indígenas, né, para o povo nativo das Américas, em particular do Brasil, que é o nosso foco aqui, é tão importante a oralidade que a língua foi instrumento o corte da língua é um instrumento de tortura e morte, né? É literalmente cortar a língua para sangrar até morrer. Então, tudo isso que vocês já falaram, acho que já me contemplou bastante, não sei se vocês querem complementar. Eu tive em Manaus, em Belém, em 2018, num evento, e lá haviam diversas etnias indígenas falando, cada qual na sua língua. Gente, é algo assim que devia ser encantador, mas para esses que comandam a necropolítica, é simplesmente uma ameaça, né? Então era para a gente refletir sobre isso. Infelizmente, muitos já se foram, quer seja metaforicamente, quer seja fisicamente, mas eu acho que esses espaços são para isso, né? Para a gente mostrar que está vivo, que está resistente, com mais ou menos fôlego, mas está aí, o tempo todo está aí e vai continuar estando. Como diz o Krenak, né, eles estão tentando nos matar tem mais de 500 anos, mas a gente continua vivo. Eu acho que isso é incrível, inclusive do ponto de vista da língua, que língua é vida. O André Santana até falou hoje, ele usou um termo que eu anotei, na necropolítica linguística, né, para exterminar as línguas indígenas. Isso, porque vai que conta sua dor aos seus descendentes, vai que permanece com a ousadia de contar para os outros. Não, melhor acabar aqui, né? E de preferência sendo educado, vivendo a escolarização dessa forma, né? Tão cruel até, como historicamente foi vista. Ivanildo quer falar ou tem mais alguma outra pergunta? Não sei. Acabei não acompanhando ali. É porque entrou uma atualização no meu computador, eu fiquei perdida. Vocês querem complementar? Eu posso passar para a próxima. Pode passar? Não, eu posso falar um pouquinho só. Tem tempo ainda, gente. Pode falar. Bom, quando falam assim que queriam cortar a língua, né? Isso com certeza, até para dominar mesmo, né? Porque se a gente falar a nossa língua, a gente tem como se armar melhor também, né? Porque a língua é uma forma de se proteger, né? A gente vai falando na nossa língua para a gente poder se proteger contra o outro que sofrendo ameaças, né, de outros que tá ameaçando a nossa população, o nosso parente, né? E com isso os não indígenas foram vendo que era melhor acabar com a língua, né? E com isso foi implantado as escolas dentro das aldeias. Mas, como eu falei, eu acho que hoje eu penso assim, que a gente precisa entender as duas línguas, né? Até porque se eu consigo falar só a minha língua e não consigo falar o português, como que eu vou defender a minha comunidade se eu não consigo me expressar na língua do português? Então, hoje eu defendo assim que a gente precisa sim ter uma escolarização, de uma forma que atenda às nossas necessidades, né? De uma forma que a gente possa ser contemplado com aquele ensino, mas, ao mesmo tempo, né, ter todo esse conhecimento ancestrais que a gente tem, né? Para a gente poder estar sempre firme para lutar a favor do nosso povo, né? Para ter a nossa forma de ser, para a gente poder sempre manter, né,
a nossa população indígena. Então, hoje, quando eu vi um advogado, né, da PIB defendendo os indígenas do Brasil, nossa, eu fiquei muito emocionada. Então, é para isso que a gente quer estudar, é para isso que a gente quer ir para a faculdade, é para isso que a gente quer ter uma escolarização dentro da aldeia, é para isso que a gente quer esse ensino do Juruá, né, para a gente poder falar de igual para igual com o Juruá, de estar falando sem ter medo de errar, sem ter medo de colocar nossas falas e depois a própria fala, um não indígena mal intencionado pode estar usando por um erro de algumas falas, de alguma letra, o próprio Juruá pode fazer com que aquela nossa fala venha contra nós. Então, isso que às vezes acontece, muitas das vezes, há muito tempos atrás, quando eu comecei a ir para os movimentos, tentar falar em português com o Juruá, que não é indígena, às vezes aconteciam isso, eu falava uma coisa, aí o Juruá entendia de outra forma, né? O não indígena entendia de outro jeito, e isso, a minha fala, ele fazia com que eu estava falando outra coisa e com isso eu ficava bem triste também, né? E para isso que hoje a gente quer estudar, para entender, para a gente poder se posicionar diante de uma pessoa, diante de um não indígena e se defender mesmo. Não só a nós, mas defender o nosso parente que às vezes também não consegue falar. Perfeito. Não, isso é perfeito, e é isso que eu quero. Acho que era a minha ideia quando eu elaborei uma pergunta. Agora, vamos combinar aqui, brilhante, essa língua do galo que canta atrás da Ivanilde, ele está dizendo, acorda, pessoal! Isso é uma linguagem, isso é comunicação. Está gritando aí, ó, você que está escutando, escuta direito, esteja acordado. Está afirmando. Tá afirmando. Né? E o que importa é isso, é a forma que a gente se comunica a favor. Porque quando a Ivanilde falou, ele não entendia do que a gente estava falando, até poderia estar entendendo. Muitos não querem entender. Você pode estar falando português mais rebuscado, ilibado e perfeito. Quando o cara não quer ouvir, como a maioria dos que regem a nossa necropolítica não quer ouvir, imagino eu que agrave quando a comunicação é dificultada ainda mais. Mas amei o galo, eu não podia deixar de falar do galo. Ótimo. Joyce sendo Joyce. Desculpa, Joyce sendo Joyce. Isso é porque, Ivanilson, isso é porque ele ainda não viu o Guilherme, porque eu já escutei Guilherme aí no fundo dando umas resmungadas, daqui a pouco ele aparece aí com a cabecinha dele. É que ela estava falando tão compenetrada, eu falei, ai meu Deus, tem criança! Aí fiquei se acalma. Ele acordando agora, o pai já levou lá. Dá uma volta. Isso é bom demais, e que essas gerações, carreguem a língua e tudo mais, né? Isso é maravilhoso. Com galo e tudo. Ai, meu Deus. É bom demais. Por isso ele não vai para a panela amanhã. Tá vendo só? Esse aí é esperto, ele sabe se comunicar. Ai, meu Deus. Tem Luciana, fala. Eu ia perguntar se tinha mais alguma pergunta, porque eu ia... Acho que eu sou meio atrapalhada, eu tenho que olhar, senão não consigo voltar. Não, porque eu ia até pedir, já que a Joyce citou isso, eu ia pedir para a Ivanilde também falar, se não for atrapalhar a pergunta ou falar depois, dessa relação também que eles têm de respeito e de comunicação com a natureza. Né, que o povo guarani e os povos indígenas têm essa relação de respeitar quando a natureza e todos os elementos dela se comunicam com a gente. Né?
A pergunta também tem um pouco a ver com isso, um pouco. Ah, tá. A gente pode juntar as duas. Beleza. É a pergunta da nossa monitora, Ana Vitória, maravilhosa. Ivanildes, você acha que a própria ideia de que somos uma coisa e o meio ambiente outra é uma das causas de desumanização e silenciamento das línguas dos povos indígenas? Bom, isso entra na nossa religião, né? Até porque a religião Guarani e o meio ambiente, ela faz parte de um momento, né? Assim, até porque na nossa religião, o espírito, né? A gente acredita que tem espíritos que nos protegem, né? E tem espíritos que também podem nos prejudicar. E quando a gente fala da natureza, na natureza, a gente acredita que tem espíritos da mata, né, que a gente tem, e a gente tem que respeitar, né, a gente, inclusive, logo no momento que uma criança nasce, os mais velhos, né, os pajés sempre falam que aquele pai não pode ir para o mato quando um filho quando tem um recém-nascido, né? E já é uma forma de educar, porque ele não pode fazer com que aquele espírito da mata se revolte, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado na parte espiritual. E isso envolve a nossa religião, quando fala da natureza. Porque para a gente, como é que fala? O porco do mato. Na nossa crença, a gente acredita que todos os anos, no final do ano, eles vão lá para o céu, né? Na nossa crença. E fica lá em torno de 1 a 2 meses e voltam. Então, eles têm um espírito, um protetor deles. Para a gente, eles têm esses protetores lá em cima, né? Lá no céu, lá junto com o Nhanderu, que é para a gente, né? Deus, né? Então, é um pouco que eu vou contar para vocês, até porque o tempo já está passando, e quando a gente fala da natureza e a religião, que a gente acredita muito, né? É muito longo se a gente for falar de, de, de muito mais, né? Mas para a gente é isso, tem tudo a ver, sim, com a humanidade. A natureza tem a ver com a humanidade. E se a gente não, não respeitar, para a gente, tudo que a gente for fazer contra a natureza, pode ser uma folha, assim, ele pode se revoltar contra nós, o espírito dele pode se revoltar. Porque os mais velhos falam assim, a gente tem um pintinho, inclusive o galo, né? Eu tenho um galo aqui que canta ainda agora, só um exemplo. Ele é meu galo, é meu, mas se alguém chegar e matar, eu vou achar ruim. Então, é isso que qualquer coisinha que tem aqui na Terra, né, que é uma formiguinha, qualquer coisinha que se mexe, pode ser até uma pedra. Se eu for tirar uma pedra daquele lugar que está sempre ali, eu não sei se o espírito dele vai gostar se eu tirei a pedra daquele lugar. Então, tudo isso a gente fala que o espírito se revolta contra nós ou contra o nosso parente, ou nosso filho, nossos avós. Às vezes a gente é o nosso parente que sofre com isso, não é nem a gente que sofre com desrespeito àquela mata, aquele passarinho, aquela formiguinha, aquela pedra, aquela árvore. Então, é isso que os mais velhos sempre falam.
Não temos mais perguntas, a gente já está com a hora um pouco avançada, tem a palestra do Henrique Vieira às 6. Eu vou pedir para vocês darem uma última palavra, se vocês quiserem. Então, sobre essa questão da natureza. Ei, Guilherme! Ai, que lindo! Tá bravo. Ai, que lindo, gente. Olha a carinha dele. Meu Deus! Tá comendo. Meu, a gente não vai conseguir Olha te lá. ouvir depois dessa. Estou olhando. É porque vocês ainda não viram as meninas, tá? Ah, meu Deus. Olha a cara do Gui. Só para agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui falando, de ficar mais perto da Ivanilde de novo, porque ela está lá em Ubatuba. Apesar de eu já ter ido visitá-la em épocas não pandêmicas, né? Estou para voltar quando isso tudo acabar. Agradecer mais uma vez a Joyce pelo convite, a vocês por ouvirem a gente, e dizer que essas questões realmente têm que ser discutidas, a gente não pode mais silenciar. E até o que a Joyce falou numa outra palestra também, que a Hebe estava falando, né? A gente tem que ter voz, mas a gente também tem que ter ouvido para ouvir esse pessoal todo aí, porque eles ainda têm muito a ensinar para a gente. Posso deixar uma recomendação de livro do Krenak, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo? Quem não conhece, quem não leu ainda, leia, que é muito maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, é perfeito, tô apaixonada. Sabia que a Ana Vitória ia falar. Professora, como é que um livro tão pequeno pode ser tão grandioso, professora? Essa menina O tamanho do livro é pequeno, mas o conteúdo de todos os livros é gigantesco. Enorme. Ai, detalhe, ó. Ela adora ler para a avó. Quer coisa melhor que isso? Aí a avó se sente impactada. Isso é oralidade. Oh, quem é que está aí, Ivanildes? Oh, que carinho gostoso. Ele já está bravo com a gente, tá? Então, chega. Agradecer também, Hora de... a gente sabe que a gente tem pessoas, né, não só o Juruá, né, que são nossos apoiadores nessa luta aí, nessa causa que a gente está enfrentando hoje, né, infelizmente, contra esse governo, né, que está atacando os povos indígenas e de todos os lados. E a gente conta muito com a população que está do lado do povo indígena, né, que está sempre apoiando, que está sempre lutando a nosso favor, né, principalmente lutando a favor do meio ambiente, onde a gente faz parte, né, que é o nosso mundo, né, a gente não está separado do meio ambiente, a gente está sempre junto, e eu agradeço muito a todos vocês aí. Nós que agradecemos, vocês foram ótimos. Já deram os prints necessários, né? Já deram os prints necessários, né? Dá mais uma. Um beijo a todas, obrigada. Ó, o Wagner aparecendo também. Assinem a lista de presença no comentário, gente. Está no comentário a lista de presença. Ó, gente! Nossa, muita gente boa numa tela só. Alguém quer falar mais alguma coisa? Maravilha. Wagner? Só um tchauzinho. Estou indo lá. Eu só queria agradecer a todo mundo, dizer que eu lamento ter chegado atrasada, mas, como sempre, aprendendo absurdamente com as atividades do NEABI, com a Juliana, e com as pessoas maravilhosas que a Juliana sempre nos apresenta, né? Como a Ivanildes. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Agora a gente vai encerrar, né, para a gente ir para o Henrique Vieira, que já está lá aguardando. Convido até as duas a assistir a palestra, vai ser muito boa. Está desligado. Vai para o YouTube agora. Vai, YouTube da Coex, de Paracambi. Um beijo a todos. Obrigada pela tarde. Obrigada, Ivanildes. Um beijo. Beijo, Ivanildes. Obrigada. Beijo. Ainda. Tchau, gente.